de vocês. Então, só um pouquinho aqui. Isso, ajeita o cabelo, bota perfume aí. Pessoal, tá gravando agora. Então, eu estava falando sobre as variantes, a importância dessa variação, e que eu dei o exemplo da amarelinha, que pode trocar os números por cores, por cidades, por objetos, né, para fazer coisas diferentes. E estou mostrando a amarelinha africana, que no caso vocês também podem adaptar para diversas coisas. Viram ali que teve o Minuê, aquela música que pega, com o tempo ele vai pegando e tal, e tem eles batem lá com as mãos, esqueci o nome da música adiante. Então agora eu vou passar ainda uma variação dessa africana. Crianças do ensino fundamental. Isso é um pouquinho diferente também, mas é uma variação. Le gusta la danza minué, minué, minué. Le gusta la danza minué, minué, minué. Le gusta la danza minué. Ó, entrou todas ao mesmo tempo aí, né? Foi a parte legal que todas participam. Então, o importante nisso, a maior crítica que eu faço é pensar o quê? Qual é o meu objetivo, o que eu tenho de espaço, o que eu tenho de atividade para poder adequar as coisas. Tá? Ninguém fica parado. Exatamente isso, Letícia. É importante, criança, adolescente, nós não gostamos de ficar parados. Então, é a forma como eu planejo. Porque, às vezes, nós temos a tendência de planejar para mim, mas eu tenho que planejar para eles, dentro daquilo que eu quero. Então, vou mostrar agora 2 atividades que eu já mostrei para vocês e que a gente pode discutir bastante tempo aqui. How are you? Very good. Today we are doing colors activity. Ai, meu ouvido! Come here. Very good, Hanji. Where is green color? Keep it on green color. Very good. Hanji clapping for Uday. Angel, stand up. Very good. Hanji, where is red color? Very good. Keep it on red color. Very good. Clapping for Angel. Go back. Very good. Fast. Stand up. Come here. Very good. Hanji, where is white color? Very good. Keep it on white color. Very good. Hanji, clapping for us fast. Loudly. E aí, pessoal, qual é a opinião de vocês sobre essa atividade? Essa daí é que teve no exercício? Exatamente. Eu achei que as crianças detestaram essa brincadeira, só a professora que estava gostando. A voz, principalmente. A cara do very good, very good. Very good, É de terror, escrevendo com pânico. O que é isso? Mas é uma atividade que a professora organizou, tudo bonitinho. Eu vou botar aqui as cores, as tampinhas aqui, ali para botar a cor. Que bonito. Mas a criança, uma por vez, pega uma única cor. Qual é a criança que vai gostar de ficar esperando um tempão, quando chegar vai pegar uma cor? Ela vai aprender? Ela não vai aprender, porque ela não se inteirou na atividade, não estava a cabeça para a atividade. Né? E a professora ainda pede para aplaudir. Né? Aplaude ao gosto. Né? Mas olha só. A atividade é bem individual. Oi? Mas acho que será individualmente com a criança. Não, ao contrário, para mim teria que trabalhar em grupo. Eu posso pegar arcos grandes e botar fita de uma cor, ou cada arco de uma cor, certo? Bota música, as crianças estão lá. Aí, quando eu desligar a música, eu grito verde, vamos correr pro verde. A mesma coisa. Você vai entender. Ela preparou, está muito individual, cada um tem que pegar. Individual, uma cor. Nem foram várias cores para ter identificação. Então, é que a professora se preocupa o quê? Com a estrutura da aula para ela. Vou organizar.
só que não viu qual é o público dela e qual é o objetivo, o que se faz realmente com criança. Então, se eu boto cores, se eu boto outras figuras, o jogo poderia ser aquele elefante colorido, né? O elefante colorido, de cor, 1, 2, 3, verde. Isso é a mesma coisa. O objetivo é a mesma coisa, identificar as cores. E aí eu tenho que pensar qual a melhor estratégia possível. Lidiane? Peraí que eu vou desligar meu microfone. Tá. Henrique Azevedo. Os caras ligam o negócio e não estão aí. Deixa eu ver aqui. Só ela estava animada. E olha lá, né? Very good. Então, pessoal, a gente tem que adequar, ver qual a melhor estratégia possível. Não para vocês, no sentido de estrutura, aqui eu enxergo tudo, mas a criança tem que se envolver. Vamos ver uma mesma coisa, uma outra atividade. Da mesma forma, agora o professor organizou para ele. Em dupla as crianças, mas olha lá atrás as outras crianças, olha só. Outro nem aí, nem brincando, olhando, não estão se desenvolvendo aqui. E aí, gostaram da atividade? O professor, A voz também é horrível. Confundi, porque eu achei que, como estava tendo comemoração, eu achei que as crianças estavam se divertindo, e aí no final elas não estavam, né? Elas pelo menos não estavam se desenvolvendo, né? Dá para ver que não, ele já coloca antes lá na skill motor, ou seja, está desenvolvimento da motricidade, e não está acontecendo isso, porque cada dupla está fazendo, imagina só, ali tem 8 crianças, dá 4 duplas, certo? Se tu tem na tua aula 24, pegar um número médio, assim, 24 alunos, que vai dar 12 duplas, e cada dupla fizer essa atividade em 1 minuto, tu vai levar para fazer a segunda vez no 24º minuto. Ou seja, 12 minutos, tu fez 1 minuto e ficou esperando 11. No segundo momento que tu ia fazer, faz de novo, então tu fez 2 minutos e passou 24 minutos. E os outros 4, 5 minutos tu explicou. Foi 29, ou seja, meia hora, tu brincou 2 minutos. Com uma criança, isso é um sacrilégio. Não se faz uma coisa dessas. Mas olha só, o cara tem 2 cestas. Ele podia ter feito uma dupla para cá e outra para lá. Mas melhor ainda, bota uma dupla deste lado aqui, outra dupla deste lado aqui. Uma vem para cá e outra vem para cá. Outra dupla aqui que vem para cá e outra vem para cá. Ou seja, o tempo todo as crianças vão estar assim, se movimentando, vão estar fazendo atividade, porque só consigo aprender quando acontece a repetição de estímulo. E era só pensar, inclusive poder ser esse dupla vem para cá, aí uma outra dupla sai de lá, vem para cá, vai trocando, vai girando, passa pelo meio, bota outras coisas por aqui para a criança fazer. A criança tem que estar durante a atividade, senão vão ficar que nem as outras que estavam paradas. Deixa eu ver se mostra. Olha esse deitado olhando lá, pensando sei lá o quê, fazendo sei lá o quê. As outras estão olhando porque já fizeram. E aí, o que mais? E aí, o que vocês acharam mais? Esse tipo de atividade é muito desenvolvida com estagiários e com o pessoal que vai se formar e tem aquelas aulas obrigatórias. Eu vejo muito isso nas escolinhas. Eu cuido dos estágios, é por isso que eu falo assim, mas não façam isso. A criança tem que brincar e desenvolver. Então,
ter o planejamento para que todas consigam fazer a atividade. Um dos estágios que foi mais assim, que eu não entendi o porquê, ela pegou aquele papel pardo, fez assim, ó, uns 15 metros, mas a cada metro tinha a palma das mãos, outro um pé, outra cabeça, e a criança tinha que pisar num pé, pisar no outro, botar uma mão. Ela ia fazendo o circuito, a sequência, enquanto todas as outras crianças estavam sentadas. Cada criança levou quase 2 minutos. Ou seja, na realidade, até ela começar a atividade de fazer, explicar e fazer, cada criança fazer, eram quase 30, levou 1 hora para fazer. E a criança brincou quanto tempo? 2 minutos. O que desenvolveu? Não desenvolveu. Então, o nosso pensamento tem que ser, ok, eu quero trabalhar isso. Qual é a melhor forma possível? Vamos pegar crianças que estão lá com 4 anos de idade e estão trabalhando esquema corporal. Mas o que eu faço com crianças de 4, 5 anos de idade? Faço atividades que a criança tem, aquele dia é consciência da cabeça. Se elas estão fazendo, você pode fazer chapeuzinho, você pode fazer qualquer atividade que tem que bater na cabeça, ou saber que é a cabeça. E isso que é importante, poxa, eu vou fazer qualquer atividade. Então, se eu pegar criança de 5 anos, eu posso fazer brincar de pegar. Aonde vai pegar? Vai pegar na cabeça. Como é que faz para salvar? Com as crianças na cabeça. Fez o chapeuzinho, aí sentou em roda, em vez de fazer o limão, entra na roda, faz o chapéu, entra na roda. Faz todas as atividades voltadas à cabeça. Mas o mais importante no final é sentar com as crianças, nós brincamos de quê? A gente brincou de pega-pega, a gente brincou disso, brincou daquilo. Tá, mas aonde que pegava? Na cabeça. Aonde que é a cabeça? E começar a fazer a reflexão, a conscientização daquilo que foi feito. Porque é importantíssimo na educação infantil e das séries iniciais é a consciência do próprio corpo, das suas ações. A criança vai ter que se envolver. E ela ficando parada, que nem os japonesinhos aí e aquele pessoal lá do Very Good, não estão se desenvolvendo, porque vão se desenvolver é ficar sentado, ficar olhando. Então, existem ideias diferentes. Fala, Kellen. Alguém quer falar? Não, acho que eu vou cortar meu áudio aqui, peraí. Alguém quer falar? Fala, senão eu vou ficar falando. Então, para ti... Isso é o planejamento errado, né, professora? Da mesma forma que um professor chega na faculdade e planeja uma aula. Ele tem que planejar uma aula com objetivos para o professor e objetivos para o aluno. Não adianta chegar lá na sala de aula e explicar, ficar lá de pé falando que nós não vamos entender nada. Porque o objetivo é do professor, mas aí qual é a melhor estratégia para ele desenvolver os objetivos? Então, essa é a ideia. Ô, professor, quais atividades que o senhor sugere para crianças assim, de 4, 5 anos, que vai envolver toda a turma, todas as crianças? Geralmente a gente faz aquelas atividades de roda. Eu gosto muito, para essa faixa etária, aquelas de musiquinhas cantadas, só que eu faço sempre variações, né? E eu faço desde da rotina de sentar na roda e fazer aquele momento de sentou em roda. Eu vou atrás de cada um rapidamente e me diz o nome, como fosse uma chamada. Tá? Aí ela diz o nome, diz o nome lá de Letícia. Linguiça. Professor, o que tu está fazendo? Eu gosto de mexer com as crianças como fosse um quebra-gelo, certo? E aí eu dou um bom dia. Eu dou, pedindo para elas, quero um bom dia bem alto. Bom dia. Agora eu quero um bom dia bem baixo. Bom dia. Eu quero um bom dia agora batendo palmo. Bom dia com os pés, aí levanta os pés. Bom dia com a bunda. Bom dia, diferentes formas, certo? E aí faço músicas, músicas de roda. Tem o fogo e gasolina, que eu gosto muito de fazer com a criança, para ver como é que está a percepção delas. E eu só não gosto de atividades que criança parada. Então, atividades que eu boto música e elas têm que parar, tem que abraçar e tem que bater palma com o outro. Então, atividades que eu vou ter que, às vezes, vou ter música, não tem música, caso não tenha som, posso apitar, posso falar uma palavra, que elas vão tendo conscientização das coisas, né? Era bom se nós tivéssemos em aula, né?
para que a gente pudesse... exatamente, bastante interação o tempo todo. Tem que ter, fazer a quebra, né? Tem que participar diretamente. Algum exemplo aqui agora eu vou mostrar a dança das cadeiras, né? Esse aqui, a primeira é a dança das cadeiras, a professora acha que está fazendo um show, mas no meu ponto de vista está pecando em algumas coisas. A criança saiu. Tá lá do lado, lá. Até saiu da sala. Ó, as outras crianças lá. E aí? Quem saiu da brincadeira, não peguei ali. Quem saiu da brincadeira, ficou de pilheira na volta. Não sei se tu viu, um ou outro ficou de pilheira ali, mas teve um que brincou com o carrinho, fica alheio à atividade. Porque qual é o teu objetivo? Fala, Lídia. É fazer com que todas as crianças fiquem interagindo o tempo todo, né? Dentro do mesmo objetivo, dentro da mesma coisa. Porque a criança que sai por lado, ela vai ter outras percepções, e digamos lá, tu quer que esteja interação. Teu objetivo é mais sócio, ou parte motora que tem que ficar. No momento que a criança sai, ela não está mais desenvolvendo nada disso. Para ela desenvolver, ela tem que estar dentro da atividade. Senão começa outro jogo, o jogo da torcida. Mas o mais importante é o que está acontecendo. A criança está percebendo que o último se dá bem. Mas o que eu digo em sala de aula, o mais legal é o durante a atividade. A criança vai se desenvolver no tempo da atividade, não no final da atividade. Tem crianças que aprendem com isso a roubar, a burlar, para chegar lá no final, empurrar o outro. Então, não é isso que a gente quer, como educadores, desenvolver. Então, como é que é a atividade que eu tenho que planejar e organizar para que a criança esteja envolvida na atividade, que os meus objetivos estejam completos naquela atividade ou a partir dessa atividade? Se eu faço só competição e só os melhores, e eu dou os louros para os primeiros, eu estou incutindo na cabeça um tipo de pensamento. E só os primeiros vão se dar bem. E são laureados. Mas eu tenho que entender, no meu ponto de vista, que é durante a atividade que tem que se divertir. A vida, no meu ponto de vista, é durante a vida. Lá no final, se tu teve dinheiro ou não teve dinheiro, tu não vai levar junto contigo, não vai estar no teu caixão. Né? Agora, aquilo que tu viveu durante a tua vida é o mais importante. Mostra o quanto tu viveu. Durante a atividade vai mostrar. Então, esse é o pensamento que tem que ter. Fala... Toda vez que eu mexo aqui, eu não enxergo as de baixo. Que nem um vídeo que tu colocou da dança das cadeiras, que a professora ficava colocando quem não conseguia sentar na cadeira, sentava no colo do coleguinha, né? E aí ficou uma criança sentando no colo da outra. Eu achei muito legal aquela. É que eu vou mostrar agora, né? Que tem algumas coisas para ainda desenvolver, mas é já a percepção diferente. A dança das cadeiras cooperativas.
No fundo, a música do Bita. Vou tirar agora duas cadeiras para ficar mais difícil. Levanta, levanta, levanta. Essa atividade tem uma outra percepção, né, que a criança continua brincando, eu acho fantástico. Aí eu só acho que a professora, ela está muito estruturada, ela botou a mão para trás, queria que todos caminhassem no mesmo lado, e eu acho que ali a criança tem que entender que ela vai estar em movimento, com a criatividade livre, com a música, essa primeira música foi a música do Bita, que pode ter uma coreografia, seja o que for, cada um faz o seu movimento. E aí não necessariamente podia, ao seu final, à medida que vai sentar na cadeira. Eu acho que pode encostar na cadeira. Tu vai construindo com a criança a melhor forma de fazer encostar na cadeira, que até um monte de gente sentando uma sobre a outra pode machucar, pode cair. Então é pensar não muito estruturado, certinho, tem que caminhar de mão para trás, tem que fazer isso. A criança, a professora falou para as crianças, vou tirar 2 cadeiras e para dificultar, eu não falaria negativamente, falaria positivamente. Agora, quero ver, com 2 cadeiras a menos, como é que a gente pode fazer para que todos consigam sentar nas cadeiras, que todos possam encostar nas cadeiras. Então, essa seria a minha percepção. Óbvio que vocês vão ver ao longo do tempo aonde vocês estão com os objetivos de vocês. Aí só estou colocando o meu ponto de vista. E aí? Eu acho que naquela Fala, Lidiane. Alguma criança com algum transtorno, algum tipo de transtorno, alguma coisa assim na sala de aula, já ia complicar, né? Porque daí ela estava botando muitas regrinhas, assim, tem que deixar a criança mais livre, né? Exatamente. Então, tu simplifica as tuas regras, não cobra muito para a criança possa desenvolver a sua criatividade, né? Inclusive, quem trabalha com crianças pequenas, eu trabalhei bastante tempo, tu vai vendo como fosse uma ludoterapia. Qual é o movimento da criança, como que ela se desenvolve, como que ela reage com os outros. Tu vai estudando a criança, vai compreendendo os processos psicossomáticos, né, as coisas que foram acontecendo com a vida dela, através dos jogos e brincadeiras. Então, se tu estrutura muito, tu tá regrando muito as tuas crianças. E aí, como é que tu vai fazer um bom desenvolvimento delas? Tu não consegue perceber a criança porque tá estruturando a tua forma. E as crianças daí, né? É que tu vai construindo com a criança a complexidade do jogo. Jogos super pequenos, simples, e vai construindo com eles aos poucos, aumentando a complexidade dos jogos. Mais coisas que tu vai solicitando para elas. Então tu vai construindo. A primeira coisa, para qualquer atividade, precisa de rotina. A criança precisa de rotina para se organizar. Eu começava minhas aulas sentados em círculo, com os pequenos. Já que eu estava no primeiro ano, né, segundo ano, eu colocava eles na parede e eu ficava de frente para todos eles em pé, já para fazer movimentos. Eu dava o bom dia em movimento, já fazia bom dia um abraçando no outro. Eu já criava uma rotina diferenciada de acordo com a faixa etária. Mas tu tem que conhecer aonde tu estás, qual é o teu público, teu ambiente, teu público,
e qual é o teu objetivo. Eu não posso pensar em mim, eu quero isso, e empurrar as coisas, porque aí dá problema. Tá? Quem tem criança conhece bem essa musiquinha. E eu tive que levar ela no show da Bita. E foi super bom até. A hora que vocês quiserem falar, vocês falem. Então, o que é importante? Nós vimos no jogo tanto aquela do Good Morning e como da dupla lá, que eu tenho que utilizar estratégias para envolver todos. Segunda coisa, nas danças das cadeiras, não há percepção, tu tirando como é que fica e tu fazendo elas fiquem até o final. E eu entendo que tem que ficar até o final, certo? Vamos para a prova? As questões da prova? Pode ser? Para ti, então, prof, a gente tem sempre que programar uma atividade que envolva todo mundo ao mesmo tempo. Que daí assim a criança se desenvolve. Porque assim, na verdade. Porque quando a criança é excluída ou sai da atividade, não é a mesma coisa. E ela se sente. Tem muitos estudos, inclusive os franceses, que essa criança que sai da atividade, ela se sente oprimida. Porque ela saiu e os outros estão brincando e eu estou aqui fora, esperando. E às vezes aqui tem crianças que ficam assim, mas tem crianças que agitam, ensaiam aí, querem bater nos outros, e entende? Ou até quando sai, o outro brinca, sempre é o primeiro a sair. Ou até já começa aquele negócio que é o gordinho que saiu, ou é a ruiva. E às vezes o próprio professor fala, só podia ser, né? Ou rola de posto, sai daí. Então, a brincadeira, o linguajar que o professor usa, já começa a entrar na cabeça da criança. Tem que ter essa percepção. Então, vamos lá para... Professor, na escola que eu trabalho, né, acontece muito isso. Eu sou monitora de inclusão, e aí eu tenho 3 alunos na minha turma, e um deles não quer participar de nenhuma atividade de educação física, né, que a maioria das atividades são brincadeiras, jogo com bola, e ele não quer porque ele se acha perdedor, porque ele sempre é o primeiro a sair. E aí, às vezes, eu insisto para ele entrar no jogo e jogar e participar, aí ele vai lá, né, com muito sacrifício. E aí, quando vê, realmente, ele é sempre o primeiro a sair, porque o professor só faz brincadeiras, assim, de eliminar. Quem perder sai. Daí vai lá e fica sentado, né? E ele se acha um perdedor. É a estrutura como tu faz. Porque durante a atividade, tu tá mostrando o que tem por trás disso tudo, que é essa questão de não participação, né? O que ganha sempre o primeiro, né? Os louros são para o primeiro. Então, aí começa o gancho da nossa sociedade. Se eu só dou os louros para quem tem dinheiro, que tem poder, os outros vão querer fazer o quê? Vão tentar fazer coisas para adquirir dinheiro, ter poder, um mata o outro, e assim por diante. Essas coisas todas a gente está sabendo, um sacaneia o outro, e assim por diante. Então, todo o processo educacional começa em pequenos jogos. Eu estou mostrando para eles como é que é. Alguém mais ia falar? Eu. Fala, Jéssica. Não, é porque até, olhando esses vídeos, eu não sei como é que foi com os colegas quando criança, mas a gente via nas atividades que a gente aprende na escola, pelo menos eu, era tudo exclusivo, né? Eram excluídos os alunos. Eu, inclusive, tinha muita atividade que eu não gostava de participar, que eu não queria, porque eu sabia, que eu sempre ia perder. E daí sempre tinha aquela coisa de os colegas ficar dizendo, tu não ganha uma, tu é muito lerda, e outros colegas, às vezes, gordinhos também não conseguiam fazer, e, em quase todas as séries, as atividades eram assim, e fazia com que muita gente não participava. Daí, a gente olhando os vídeos, vendo uma coisa mais inclusiva, a gente fica pensando, os professores, na nossa época, não pensavam em momento nenhum nisso. As atividades eram sempre feitas para um ganhar, 2 ganhar, e o resto se lasque. E você vê que isso, para ti, teve um certo efeito, né? E imagina
80%, 90% é questão A, competição é a mesma coisa. Quem é que disse que educação física é bola? Não diz. O BNCC, os PCNs, educação física não é jogar bola. Tem inúmeras atividades, só de educação física em si, tem 5 tipos de estratégias. Uma é a própria recreação. A segunda são o esporte, jogos pré-desportivos. Depois tem ginástica, tem lutas, tem dança. Então, toda a parte da expressão corporal é feita e acabam fazendo só esporte. E todo esporte, imagina, já tu é a primeira a sair das atividades. Aí começa agora, vamos separar a equipe. Aí bota os próprios alunos para escolher, e aí sempre os mesmos são os últimos a ser escolhidos. Como é que fica essa criança? Então, vai pensando de tudo isso, está correto. E existe muitos professores que só repetem aquilo que fizeram com eles. Não conseguem pensar sobre as coisas, ver qual é a importância do papel do professor, né? Que está lá na área educacional. Só pego a atividade pronta na internet e aplico. Eu sempre fazia ao contrário. Até via as atividades no outro, mas geralmente o que eu fazia, eu criava atividades. Tanto que essas atividades que nós fazemos na sala de aula, acho que já fizemos uma com você, né? Boa parte eu criei, eu adaptei, eu inventei. Nenhuma delas que eu faço em sala de aula, eu pego uma atividade pronta. Eu sempre modifico alguma coisa, porque eu precisava adaptar. Eu nunca gostei de pegar a atividade pronta. Então, quando perguntaram até, que tipo de atividade tu faz? Puxa vida, eu analiso qual é o objetivo e vejo qual é a melhor estratégia. Eu não pego uma atividade pronta e tento aplicar e só mexer um pouquinho para ver se dá certo. E isso é uma questão de, aos poucos, nós vamos nos desenvolvendo. Mas eu não tenho capacidade de criação, eu não sei, eu acho que eu faço errado as coisas. Vai fazendo dentro daquilo que tu acredita. Acredita em vocês. Muitas coisas que a gente faz, às vezes, a gente é inseguro. Primeiro dia de aula, eu fico seguro ainda. À medida que a gente vai conhecendo vocês, que a gente vai conhecendo vocês, vai vendo que tipo de linguagem, que tipo de atividade. Isso acontece com todos nós. Então, a gente acreditar na gente, mas tem que ter o foco. O que eu quero? Sabendo o que eu quero já é um grande passo. E assim por diante. Alguém mais vai falar? Ô, professor, pegando esse gancho, né? O professor de educação física lá da escola, eu comentei com ele, eu perguntei para ele se ele não tinha como desenvolver uma atividade com a turma, é uma turma de 5º ano, onde tem 2 TOD, um com TOD e TDAHI, né? E aí, um deles não gosta de fazer atividade com bola, ele tem medo da bola, né? E aí eu pedi, então ele nunca participa de nada, ele fica sentado sempre. Aí eu disse, professor, não dá para o senhor desenvolver uma atividade que não tenha bola, que faça brincadeiras, coisas assim, que ele possa participar. Aí o professor me respondeu, mas eu tenho que planejar a minha aula para a maioria da turma, não para um que não gosta da bola, porque a maioria gosta. É só questão de adaptação. Às vezes tem coisas, ou pegar um cadeirante, eu já tive alunos cadeirantes, que eu teria que aluno quicar a bola, uma bola grande, ele não conseguia, etc e tal, porque às vezes ele era meu ajudante, ele fazia do jeito dele, botava a bola no colo e fazia o jeito dele, mas estava participando com todos. Então, é essa percepção que tem que ter. O aluno vai fazer igual. Como eu treinei equipe de voleibol, fui técnico de voleibol, fui técnico de seleção gaúcha de voleibol, eu tinha atletas que estavam na iniciação, tinha atletas que eram boas, mas que ficavam nervosas durante o jogo, tinha aquelas que eram safas, nós falávamos assim, aquela que resolvia todos os problemas. E na hora do treinamento, o próprio do jogo, eu ia de acordo com cada pessoa, eu dava a mesma atividade para todas. Aí eu vi que aquela tinha mais dificuldade, eu falava assim, só faz isso aqui, tá? Em vez de fazer isso aqui e mais uma coisa, faz isso, isso bem feito. Para aquela que já sabia fazer isso, eu chegava perto dela e dizia assim, para ti tá fácil, mas quero ver tu fazendo a mesma coisa, mas saltando. Ou seja, tu vai adaptando o teu público, tu vai adaptando as coisas. Importante que todas estejam fazendo, né, para poder se desenvolver. A gente tem que pensar qual é o nosso papel, para desenvolver os outros. Eu não estou lá para ser o carrasco, faça assim, tem que fazer assim, para todo mundo ser carneirinho. Não é essa a ideia.
Eu vou organizar uma aula, tá totalmente organizado. Ninguém abre o bico, nada. Para quê? Quando que a vida é assim? É. Você não teve essa casa toda? Vamos lá. Vamos para a prova. Vou mostrar algumas questões aqui que a gente vai discutir. Deixa eu ver aqui. Vocês estão enxergando? Está muito pequenas as letras. Melhorou? Dá para abrir a prova tranquilo. Também, no áudio. Mas vamos lá. A Mafalda, eu adoro a Mafalda, né? Eu tinha livros e adorar o jeito como é se colocado. A Mafalda estava no balanço, estava brincando. Olha o sorriso que ela tem ali. Né? Ela parando, e aí quando ela para, olha a expressão dela. E como sempre, é só pôr os pés na terra que acaba a diversão. Dentro disso aqui, na questão de... Dá para ver que ela estava brincando, está se divertindo. E quando para, acaba a diversão. Por quê? Porque ela estava viajando na atividade. Então, vem as questões, as chamamos de assertivas. Na charge em que Mafalda brinca no balanço, observe-se o prazer de movimentar-se com a entrega à atividade que proporciona a vertigem. Ou seja, o prazer dela fazendo a sua entrega à atividade. Certo? Sim. Está observando o prazer na atividade. E a perda da sensação lúdica, a perda da brincadeira, quando retorna à atividade. Então, ela está feliz, e aqui acabou a atividade, ficou chateada, triste, sei lá, ou... Então, essa primeira assertiva está correta, porque ela tem o prazer, e depois a questão da perda, acabou a atividade. No momento que vocês tiverem dúvida, vocês perguntem, tá? Vocês param, ô professor, para, eu tenho uma outra ideia, certo? Então, a 1, a assertiva está correta. A 2, a brincadeira não constitui forma de lazer. Bom, já está errado aí. Toda brincadeira está dentro do lazer. Porque qual é o conceito de brincadeira? O conceito de brincadeira é uma atividade lúdica, certo? Que vai gerar lazer, que pode gerar lazer, que a brincadeira é atividade lúdica de entretenimento, de ocupação sadia, né? E que vai chegar ao lazer. Então, aqui já é a primeira, está errada. Uma vez que a vivência do lazer pressupõe um tempo específico para consumo de produtos do fruto do prazer. É errado, porque não é consumo de produtos. Porque qual é o conceito de lazer? É o estado de espírito. A pessoa se encontra em determinado momento. E aí, qual é o conceito de recreação? É o momento que a pessoa se escolhe para satisfazer suas necessidades relativas ao lazer. Então, a atividade que vai escolher, aqui no caso, andar de balanço, vai gerar a esse prazer, esse lazer. Então, vou fazer uma brincadeira para gerar prazer e lazer. Então, não é consumo de produto. A gente vê hoje em dia as crianças consumindo produto. Eles assistem aquele Cartoon Network, as coisas todas, que a cada 5 minutos vem a propaganda vendendo os brinquedos. E essa é uma diferença entre o que é brinquedo e o que é brincadeira. As crianças, às vezes, têm brinquedo, mas não desenvolvem brincadeiras. O brinquedo, que é o consumo, né, o produto em si, tu pode fazer diversas coisas com eles. Tem criança que pega ali e imita o que vê na televisão. E tem crianças que se deixam levar pela imaginação e se envolvem com diversas coisas. Então, essa é aqui. A brincadeira, ela deve ser levada para o prazer. Então, essa 2 está errada. 3. A brincadeira é uma forma de expressão representativa da vida. Um modo de apropriação do mundo por meio de experiências diversas que envolvem, entre outras atividades, dramatizações e interpretações da realidade. Essa está certa. A brincadeira faz parte da nossa vida. É uma expressão que temos e que desde pequena criança até idoso, em todos os momentos da vida, nós nos apropriamos. Se nós olharmos a criança, quando ela se veste com as roupas do pai, com a roupa da mãe, o sapato, ela está fazendo das coisas que ela está vendo diariamente para fazer uma brincadeira, quer dizer que eu estou aqui participando. Quando o indígena ele começa a brincar de caçar,
brincar, de fazer essas coisas todas, é uma imitação dos adultos com uma representação da vida. Né? Então, ele pega e faz como se fosse uma brincadeira. É a forma lúdica de compreensão da vida, como as crianças aprendem fazendo justamente essas repetições. Casinha, brincando de panelinha, são representações da vida, certo? Vamos lá. A 3 está certa. A 1 está certa, a 2 errada, a 3 está certa. 4. A capacidade de vivência lúdica é inata. Ela está dizendo que a capacidade de vivência é nascida, nós nascemos com ela. Pois a criança já nasce sabendo brincar, não necessitando de mediação cultural para que a brincadeira possa ser aprendida e transformada. Está errado? Né? Nós até, quando nós nascemos, nós nós nascemos e nós vamos adaptando ao mundo, e uma forma de adaptação que faz já com o bebê é através de brincadeiras, de expressões, e a criança vai se adaptando justamente através dessas questões mais lúdicas. Mas ela tem um estímulo externo, pai, a mãe, a avó, o avô, quem cuida da criança, vai brincando com ela, vai estimulando a criança. Então tem que ter mediação cultural. Numa outra disciplina que eu dou, que se chama Desenvolvimento e Aprendizagem Motor, que eu trabalho de desenvolvimento humano, eu mostro 3 casos de crianças que na sua infância, de 0 a 2 anos, elas não tiveram nenhuma mediação cultural, seja para brincar, falar, e depois a dificuldade que elas tiveram para se adaptar ao mundo, né? Porque nós nascemos, então falando questão mais de fisiologia agora, nós nascemos com maior quantidade de neurônios que nós temos hoje. E eu preciso estimular a criança de 0 a 2, 3 anos de idade para que eu faça maior ligações possíveis aproveitando esses neurônios. Senão eles são desfeitos, eles somem porque não estão sendo ativados. Assim, eu preciso brincar, eu preciso que a criança tenha maiores estímulos, diversas formas. Então, é isso que é importante. A mediação cultural ela é importantíssima para que a criança possa compreender. Certo? Então, ficou a 1 e a 3 correto, que seria a letra A para essa prova aqui. Certo? A questão A, porque cada turma fez questões diferentes. Posso passar para 2? Qualquer coisa vocês falam. Em 2012, Milton Santos, falando sobre lazer e ludicidade no mundo atual, ele disse: as pessoas não se divertem, são objetos de diversão. É preciso resgatar o lazer criativo e popular que gera solidariedade e trabalho, né, através da empatia. A diversão é produzida, reproduzida, e as pessoas são convocadas a consumi-la. Houve uma domesticação do gosto, impondo ou reforçando a imagem do mundo ou de outro. Esse lazer industrializado faz com que as pessoas não vejam o mundo real, mas o mundo como dizem que é. Então, ou seja, claro, Milton Santos, ele estuda, ele é sociólogo, e ele falou que hoje as crianças mais consomem, sabem trabalhar. Vocês podem ver que as crianças estão muito mais com tablets, jogos, videogames, né, essas coisas todas, e cada vez brincam menos de bonequinho, ou de boneca, e de casinha, ou com os outros, né, são mais individuais, porque quando a criança está brincando com outra, há sempre aquele negócio da troca. Estou negociando regras, estou negociando, vamos brincar dessa forma, vamos brincar daqueles, para poder brincar, a criança se adapta a isso. E da mesma forma, como é legal quando a criança está com outra, ou às vezes com ela mesma, mas no mundo da ludicidade. Ela não precisa copiar a forma como se dá na televisão, como que é o desenho, como é que é o boneco e tal. Ela cria, ela pode, ela tem capacidade para isso. Né? E é legal se os pais pudessem estar envolvidos na atividade. A criança gosta dessa atenção e eles adoram quando o pai brinca junto. E nós tem até um tempo para isso, certo? Então vamos às questões. Com base no texto, são fatores associados a essa reflexão. Associado. Prof, perdão. Associam mesmo. Eu tinha 3 questões e essa não estava no meu. Tá.
Se não estava na prova, estava no teste, aqui antes da prova. Certo? Ah, tá. Vamos lá. As crianças e adolescentes de um tempo atrás produziam seus próprios brinquedos e inventavam suas regras. E as de hoje compram seus brinquedos, reproduzem o que vem da televisão. Tá? Claro, essa assertiva se fala muito mais de zona urbana. Tá? Mas vamos lá. Um tempo atrás produziam os próprios brinquedos. Sim, faziam os carrinhos de rolimã, desenhavam as sapatas, criavam bolas, os caras fundas. O legal disso tudo, que quando constrói brinquedos, o tempo que tu fica construindo dentro de um objetivo, né? Aquele dispêndio de tempo e energia construindo, tu pega aquilo é legal. Quando tem um produto pronto, não ocorre esse teu desenvolvimento nem de criatividade, nem de pensar sobre aquilo ali, o produto está pronto. Né? Eu vou falar o exemplo de um aluno meu lá da outra faculdade. Ele, quando ele era pequeno, ele e o pai dele construíram uma Pandora, pipa, papagaio, né? Vou chamar de pipa. E aquilo foi extremamente marcante para o aluno, que ele guardou até hoje. Então, ainda mais forte, porque logo em seguida o pai dele acabou falecendo. Né? Então, aquilo ele guardou com todo o carinho possível. Aquele tempo foi o momento dele com o pai. Então, a representação, o brinquedo é uma coisa, mas a brincadeira, o envolvimento é muito mais amplo do que nós imaginamos. E, pensando nisso, quando o filho dele teve uma certa idade, 8 anos, por aí, ele foi numa loja e comprou uma pipa enorme, com luz, com som, pagou a mais cara de todos, lembrando que como é legal ter uma pipa, que ele ia brincar com o filho dele. O pai entregou para o filho essa pipa toda nova, toda tecnológica, e a criança brincou 5 minutos. Valeu muito mais a pena construir a pipa que dar essa pipa. A questão de valor, quando constrói algo, tem uma parte sua dentro, vale muito mais que tu dar um presente pronto e assim por diante. Então, hoje, tem muitos produtos prontos. Eu vejo uns discursos assim, antigamente não era bonito os negócios, a gente tinha que fazer de qualquer jeito e tal, mas é legal o tempo que tu fazia isso, a criatividade, o carinho que tu tinha pelo material, né, a dificuldade que tu tinha, tu valorizava cada momento. Aí quando a coisa está pronta, tu não valoriza muito, né? Então essa primeira aqui está de acordo com o texto lá, dizendo que a diversão é reproduzida, né? São convocados a consumir, então essa 1 está certo. A 2, os pais possuem tempo para brincar com as crianças. Somado ao tempo de convívio livre com as outras, as pessoas estão se desenvolvendo sem criatividade e empatia. Aqui tem né, porque está dizendo que os pais possuem tempo para brincar. Na verdade, hoje a gente não enxerga isso. Hoje as crianças ou estão em lugares tipo escolinhas, ou estão em casa com a avó, porque os pais estão trabalhando, e dificilmente hoje é um tempo livre de convívio com outros, seja por violência na rua, seja o que for. Isso aqui diminuiu bastante. O pai brincando e o convívio. E as pessoas estão se desenvolvendo sem criatividade e empatia. Seria ao contrário. Se o pai tivesse tempo e o convívio com outras crianças, teria mais criatividade, mais empatia. Certo? Então essa aqui está errada. 3. As crianças e adolescentes que se desenvolvem com ludicidade demonstram empatia, são mais criativos. Correto? E lá em cima ele fala que precisa estar o lazer criativo e popular, né? As crianças que se desenvolvem com ludicidade vão ter mais desenvolvimento de empatia, porque está com outras crianças negociando, brincando, etc. E são mais criativos, porque justamente a intenção é arranjar meios para que eles possam estar satisfeitos brincando. Então essa 3 está certa. 1 certa, 2 errada, 3 certa. A 4. Todos devem ter direito à diversão. Por isso, todos devem ter as mesmas brincadeiras e as mesmas maneiras de brincar. E, às vezes, inclusive, deve ter um modelo de como se divertir. Completamente errado, né? Começa certo, todos têm direito a divertir. Mas não as mesmas brincadeiras, as mesmas maneiras de brincar. E um modelo pronto de como, porque o modelo para um pode ser completamente diferente do outro. Imagina que na Rússia, o esporte popular russo é balé.
esporte no Brasil é futebol. Então aqui se brinca muito com bola, e lá não, muito com dança. Não pode ser da mesma forma, porque as culturas são diferentes, né? A mesma brincadeira do Nordeste é diferente das brincadeiras daqui, no interior do estado é diferente de brincadeiras. E de acordo com o público que tem, então não pode ser um modelo pronto. Aqui eles têm que ver. Alguém ia falar aí? Então a correta era 1 e a 3, aqui no caso, letra B. Dúvidas? Esse é o quadro que eu falei. Tem mais de 100 jogos aqui listados, né? Arinho, sapata e várias coisas aqui. E lá em 1560 já se jogava, porque ele já tinha montado tudo aqui direitinho. Eu botei isso aqui só para ilustrar, para chegarmos na atividade. Recreação é uma atividade do lazer? Sim, recreação está dentro do lazer. Né? Lazer, mais no sentido de estado de espírito. A recreação é o momento que eu vou chegar, que eu vou ver, o momento que estou fazendo a atividade para eu chegar ao lazer. Então, a recreação é uma atividade de lazer. Quer dizer que essa segunda está errada. Lazer é uma atividade de recreação. Não, lazer não é uma atividade. Lazer é estado de espírito. Então, por isso, não é uma atividade, em termos de recreação. 1 certa, 2 errada. 3, jogo é uma atividade recreativa? Sim, jogo é uma atividade recreativa. Está lá no conceito de jogo. É uma atividade lúdica, voltada para o entretenimento, lazer, com regras e assim por diante. Então, jogo está certo. 1 e a 3, por enquanto, estão certos. As outras 3, eu fiz só modificando essa última parte. Quando a criança brinca livremente, está desenvolvendo a ludicidade. Correto? Quando a criança brinca livremente, está exercendo a ociosidade. Não. Ociosidade é coisa ruim, tempo desperdiçado. Quando a criança brinca livremente, ela pode desenvolver. É o caso da Mafalda, no seu balanço ali, ela começou a andar de balanço, daqui a pouco teve a sensação de vertigem, aquela sensação de vai e vinda, né? Estou no espaço, vai criando as coisas. E aí, então, a ludicidade está certa e a ociosidade está errada. Quando a criança brinca livremente, está aproveitando seu tempo de necessidades básicas. Necessidades básicas, que é comer, tomar banho, dormir, número 1, número 2. Não, a criança não brinca livremente quando está nesse tempo. Então, a correta é 1, 3 e 4. Tá? Que seria a letra A, nesse caso aqui. Certo? Vamos lá. Eu já faço a classificação, deixa eu pegar essa aqui. Vamos. Eu tenho 2 quadrinhos aqui, são distintos. Um aqui está o Cebolinha e outro o Cascão. Aí o Cebolinha fala pro Cascão: toma esse laio de plóton no meio da cala, vingue mascalado. E o Cascão responde: não, antes de eu soltar as bolas atômicas no seu estômago, homem de chumbo. Né? Ou seja, aqui eles estão jogando videogame, mas eles estão brabos, estão tão brabos, estão brincando. Um é o zingue mascalado, outro vai jogar bolas, não sei o que, homem de chumbo. Ou seja, eles têm nomes, têm tudo do lado lúdico, eles estão dentro da atividade, estão vivenciando. Então aqui está tendo lazer, eles estão participando. E nesse segundo aqui, já olha a cara da Mônica no primeiro quadrinho. Mas por que você não quer mais brincar de casinha comigo? Né? Ou seja, já não está se divertindo. E ele fala: adivinha, estou limpando, eu não estou brincando. Né? Para ele, isso não é brincadeira. Então, quando um dos dois não quer brincar, não está gostando, não está se divertindo, não é lazer. Então, existe lazer na primeira tirinha. Né? Então, a resposta correta seria a letra B, existe somente lazer na primeira tirinha. Certo? Agora vamos ver essa foto aqui. Deixa eu ver aqui. Do primeiro dia de aula, fizemos uma atividade que era do trem. Entra a foto. Que era aquela que nós estávamos de 4 ou 5 e que colocava os homens. Estavam os olhos fechados, o último ordena.
os braços encostados nos outros. E aí vem a questão da classificação. Eu tenho 3 tipos que eu estou trabalhando com vocês. Primeiro, se o jogo é pequeno ou grande em relação às regras. Quando a regra é simples, de fácil assimilação, são poucas regras, é jogo pequeno. Todas que eu faço em sala de aula são jogos pequenos. Se não daria tempo de explicar. Imagina se eu explicasse um jogo de basquete, o jogo do esporte basquete, que eu teria que dar técnica, regras, eu vou levar bastante tempo. Então, todo esporte são jogos grandes. Um maior exemplo, o maior jogo que nós temos hoje é o xadrez. O xadrez é o que mais tem regras, 160 regras. Então, é muito tempo para explicar tudo. Não dá. Então, jogo pequeno ou grande? Nesse caso aqui, eu fui construindo com as regras com vocês. Primeiro eu fiz dupla com vocês, expliquei os códigos. Depois juntei as duas duplas para formar essa atividade. Então eu fui construindo jogos, as regras foram simples. Ô, prof, uma pergunta. Eu fiquei na dúvida, pode ser mais que uma classificação, por exemplo, se é motor e mais outra dessa classe, pode ser? Não tem problema. Estou explicando, é na terceira que pode todas, certo? Nessa primeira, quanto a regras, ou é pequeno ou é grande. Não tem uma média, não tem, é pequeno e grande. Não, é pequeno ou grande. A segunda, ela é ativa, moderada ou calma. Mas qual é em relação ao quê? A minha participação corporal, minha ativação na atividade. Então, assim, quando eu estou, mesmo caminhando devagar, tá, eu estou elevando os meus joelhos em função da que a atividade pede para elevar os joelhos ou pular num pé só, eu sou ativo, mesmo caminhando devagar. Mesmo sentado, eu estou batendo palmas, porque a atividade pede que eu bata palmas, eu sou ativo, estou ativamente na atividade. Alguém ia falar? Bom, então, sendo ativo na atividade, meu corpo, minha ativação na atividade, que é essa questão, meu corpo, minha intensidade na atividade, eu estou participando, batendo palmas o tempo todo, aí eu sou ativo. Agora, quando eu participo poucas vezes, né, ou a grande parte do tempo eu fico assistindo, aí é calmo. A primeira atividade que nós fizemos em sala de aula, que foi que eu levei a minha ursinho, lembram? Aquela que dizia o nome, meu nome é Cássio, eu tenho 20 e poucos anos, aquele negócio todo e tal, e fazia um carinho do urso e passava para o meu colega do lado. Isso. Então, eu falei durante 30 segundos, passei o ursinho. Como era 30 pessoas na aula, levou um bom tempo até chegar a mim de novo. Certo? Isso quer dizer que um jogo extremamente calmo. Porque eu participei, é que nem o jogo. Alguém está vendo na fala aí? É que nem o jogo, aquele das foqueiras, como é que chama? Eu participo uma única vez. O meu corpo é a parte que eu vou falar. O resto eu fico só esperando. Então, esse é um jogo extremamente calmo. O jogo do ursinho que nós fizemos é calmo. Tá? Então, moderado, que é a maior dificuldade, é quando o jogo tem partes, ou metade do tempo é calmo e metade do tempo ele é ativo. Aqueles jogos que nós fazemos de estafeta, que foi aquelas colunas, que eu fico esperando na coluna minha vez, e quando chega, tem que dar uma corrida bem grande, quicando bola, batendo na parede, seja o que for, depois volto para a coluna. Então tem hora que eu fico parado, esperando, e tem hora que eu estou correndo. É um jogo moderado. Tá? Eu poderia até dizer, se o jogo do ovo podre fosse mais dinâmico,
seria moderado, tem horas que teria correndo, tem horas que teria sentado. Só que o jogo que é feito, esse que é reproduzido, que eu não gosto, inclusive, ele é um jogo praticamente calmo, porque poucas vezes eu participo na atividade em termos de, se eu só estiver cantando ali, se eu estivesse batendo palma, daí eu sou ativo. Se eu faço mais vezes eu levantando, é cada vez mais ativo. Eu gosto de jogos ativos. Nesse caso aqui... Oi. Eu tinha entendido na aula, quando o senhor deu essa atividade, né, que o jogo ativo é quando é uma disputa de corrida, assim, sabe? Então eu assimilei na minha cabeça que para o jogo ser ativo é quando é um jogo de disputa, então esse daí eu não imaginei que fosse um jogo ativo, eu achei que fosse só moderado. Ah, entendi. Não, eu dei até exemplo quase os mesmos exemplos que eu disse, né? Mas a ideia é que é a função do teu corpo durante a atividade, né? Nesse caso aqui, ó, o tempo todo eu estou participando. Eu estou de olhos fechados, mas eu estou participando. Eu estou caminhando, porque a ordem que foi dada para mim, eu estou repassando, então eu tenho que estar atento o tempo todo e eu estou lá ativamente. O meu corpo está fazendo um movimento e atento no que vai acontecer. Então, isso é um jogo ativo. Mesmo quando a troca do primeiro que vai lá para trás, a coluna deveria continuar. E continuar os comandos. Eu fiz a atividade com vocês, deu quase 15 minutos. E vou caminhando devagar, ou para frente, para trás, para o lado, ele foi ativo. Vocês estavam participando ativamente do jogo, caminhando para o lado, para o outro e assim por diante. Então é um jogo, por enquanto, pequeno, regra simples, ele é um jogo ativo, e vamos para o dodói agora. Motor, sensorial e psíquico. Já falei no dia, mas no texto que eu coloquei no aula, eu falava pequeno ou grande, ativo ou moderado ou calmo. E quando eu coloquei que era motor, vírgula, psíquico ou sensorial. Ou seja, podia ser até os três. Poderia até ser os três. Porque, de acordo com a atividade, eu consigo colocar justamente por quê? Porque é o que eu quero trabalhar, é o meu objetivo. Então, para ser um objetivo motor, eu tenho que estar trabalhando com alguma coisa motora, uma coisa de coordenação motora. Então, quicar bola, corrida, de caminhar dentro em cima da linha, que eu estou trabalhando equilíbrio, alguma coisa, né? Tem a performance. Então, tem várias coisas nas atividades motoras, mas tem que ter o que é objetivo. Então, tem que ter discriminação motora, tem que ter alguma coisa motora sendo colocada na atividade. Ah, mas só ficar em pé. Ah, eu tenho que manter equilíbrio porque eu estou em pé. Não, estou sabendo que não tem nada que tu trabalhou discriminatório só porque ficou em pé. Agora, ter que ficar um pé só, bom, tu teve que manter o equilíbrio. Então, isso foi uma discriminação motora. Agora, em relação à parte sensorial, nós estamos falando dos sentidos, que é olfato, paladar, audição, tato e visão. Mas tem que ser algo com discriminação, isso tem que estar desenvolvendo, porque eu tenho que estar dentro dos meus objetivos, eu quero desenvolver aquilo. Nesse caso aqui, com olhos fechados, eu estou trabalhando o tato, até porque eu falei para não falar nada. Então, há sensorial, e como há motor também, porque eu estou caminhando de acordo, tipo, bater no meu ombro direito, e eu tenho que ter a performance e bater na mão direita também, no ombro direito do outro, né? Então, há motor nesta e há sensorial nesta. Ô, professor. Oi. Aquela atividade, telefone sem fio, estão todos parados, né? Sem movimento, mas daí fala no ouvido do outro, assim. Isso é motor? Motor não. Não é motor. E qual é essa atividade? Oi? A atividade do telefone sem fio, como é que a gente pode classificar ela? Ela é sensorial? Ela pode ser considerada sensorial porque se tu tem que falar uma única vez e tu segue adiante, é o que tu escutou. Então, ela é necessidade de audição.
Sim. Mas é um jogo pequeno, calmo, não é motor, ele é sensorial, e de acordo com como tu faz, ele pode ser psíquico ou não. Tá? Se fosse Sim. aquele comum, de um sentar na roda do outro, ele não é psíquico. Não tem que descobrir nada, ter uma memória. Agora, se o teu telefone sem fio fosse uma frase grande, aí tu tem que ter memória para decorar aquilo ali. Então, é a maneira como tu vai fazer a tua atividade. Tipo, seu objetivo vai ser sempre em relação a isso. Agora, quando eu vou para a parte psíquica, que é o terceiro elemento, eu tenho que desenvolver coisas relativas a partes afetivas e partes cognitivas, que é a parte intelectual. Certo? O que isso quer dizer? Então, a parte intelectual, memória, lembrar de coisas, que é a memória, mas cálculos matemáticos, discriminar situações diferentes, eu tenho que pensar. Então, isso é a parte intelectual. E a parte que é mais afetiva é fazer o carinho, ter o contato, né, de acordo com o teu objetivo. Nesse caso, desta atividade aqui, existe isso, porque tu tem que lembrar dos códigos, nós estamos trabalhando com 5 códigos, e eu tenho que entender qual é, então, algo discriminatório de compreensão intelectual desses códigos. Né? Então, esse jogo, na realidade, ele tem os 3 elementos, motor, sensorial e psíquico. Aquele jogo que nós fizemos do ursinho que eu levei, é um jogo pequeno, é um jogo calmo, e ele é psíquico, não é motor e não é sensorial, ele é somente psíquico. O que é psíquico? Afetivo e intelectual. Quando eu passei o ursinho para o lado, depois, quando voltasse para mim de novo, eu teria que dizer qual era o nome do colega do lado e o carinho que eu fiz no urso eu fazer nele. Então, o carinho que é a parte afetiva, e a parte intelectual, a parte cognitiva, é lembrar o nome do colega do lado, porque eu queria saber, meu objetivo era lembrar o nome do colega do lado e fazer o carinho dele. Então, ele era somente psíquico, certo? Fechando aqui, pequeno, ativo, motor, sensorial e... Inclusive, no dia eu falei isso. Como é que era a atividade. Ô, prof. Fala. Na atividade que teve, acho que foi no teste, não lembro, que tinha pra gente classificar como é que foi a atividade da dança das cadeiras, aquela que foi de integração. Eu fiquei meio em dúvida sobre a questão que ela era psíquica também. E eu não tinha conseguido captar que ela era psíquica também. Porque à medida que vai diminuindo as cadeiras, eles têm que aumentar o contato corporal, porque tem que sentar na cadeira, né? Isso é afetividade. É tipo uma empatia que eu tinha. Não, acho que não chega a ser empatia. Crianças... Não, é afetividade mesmo que nós chamamos. Porque se a criança não está bem desenvolvida ou não está desenvolvendo isso, a outra vai sentar no colo dela, não, sai daqui. E a atividade não continua. É importante que sente, que abrace, que pegue, ajude o outro. Então, essa é a parte afetiva. A parte sentimental. Exato. Quase sentimental. Tá. Essa é a ideia. Tá. Então, sobre os elementos da prova, eu sei que essa questão da classificação é o que mais pega, né? Principalmente a questão da psique, se é ou não é. Uma coisa que eu sempre falo, a maneira como tu descreve a tua atividade, a maneira como tu faz a tua atividade, ela pode ser uma coisa ou outra. Então, quando vocês estão fazendo ali uma semipresencial, fazer uma atividade para apresentar para os colegas, vocês têm que saber o que vocês querem. Não pegue uma atividade pronta, depois que eu vou pedir a classificação, tu vai, não sei. É de acordo com como vocês fizeram. Então, assim, entender o que vocês estão trabalhando, qual é o objetivo de vocês, por que estão fazendo aquela atividade. Então, aí vai saber classificar. Eu quero fazer tal coisa. Ou lá com os pequenos. Eu quero fazer uma coisa de esquema corporal, eu tenho que trabalhar com uma coisa motora, de afetividade. Eu vou pegar uma atividade e posso transformar ela para saber aonde, qual é o meu foco, qual é o meu objetivo em cima disso. Certo?
Então, vamos lá para mais uma coisa agora, diferente de prova. Agora, já prevendo adiante. Vou mostrar para vocês, já viram, não viram ainda, é uma atividade que foi feita numa faculdade, certo? E eu quero a opinião de vocês. Aí vocês vão ter que falar. Beleza? Vamos discutir. Eu vou colocar aqui, peraí. Então, foi feito um vídeo dessa atividade, foi colocado no YouTube, e aí vem a parte discriminada lá embaixo, dizendo assim, que legal, vou fazer com os meus alunos. Aí depois fala, se fizesse isso com a minha turma, hoje a gente não ia querer. Aí vem o terceiro, realmente não vai querer porque eu vou passar a mão na minha bunda. Aí veio o quarto, se fosse com a minha turma, eu ia passar a mão na bunda das gurias. Aí, por último, no quinto comentário, foi uma guria, isso não é legal fazer, porque como é que vão se sentir as gordinhas? Elas não vão querer participar, e eu não vou querer segurar uma gorda na minha frente. E aí? Vocês fariam essa atividade para adultos? Fariam essa atividade para crianças? Como é que fariam ou não fariam? Quais são as opiniões de vocês? Primeiro que os comentários não têm afetividade. Né? Começa por aí. Não tem afetividade. Segundo, que eu acho que para adultos seria um pouquinho complicado, mas dá para adaptar. Ô, Marília. Eu acho que eu faria essa atividade para adultos só e ia deixar livre para quem quisesse ir por cima, né? E eu não ia pedir para alguém, eu deixar livre, assim, quem quer ir por cima vai e os outros ficam por baixo, mas eu faria, assim. Eu acho que seria bem legal. Já foi por cima? Teve uma coisa que o prof disse na aula que eu acho que é bem interessante para essa atividade. Se tu não tá bem contigo mesmo, com o teu corpo, com o relacionamento que tu tem com o outro, tu não vai te encaixar em nenhuma atividade. Exatamente, por isso que eu não ia impor, eu ia deixar a pessoa ir livre, né? Eu ia passar uma reflexão para a turma e depois ia deixar seguir livre. Tá. Ô, prof, deixa eu perguntar uma coisa. A ideia Ô, Marília. Fala. Marília, como é que seria a tua adaptação? Fala. Só para eu ter uma curiosidade. Dava para fazer uma Qual seria a tua brincadeira. adaptação? Tá, vamos adaptar ela como o professor pedir. Vamos supor que o professor pedisse para a atividade. Ao invés de passar por cima, faria tipo aquela brincadeira de festa junina, de ao invés de passar por cima, passar por baixo, fazer uma ponte com o próprio corpo, alguma coisa assim. Muitos estão respondendo aqui, e é isso mesmo. É uma questão de desenvolvimento. Aos poucos, tu como professor dentro das tuas aulas, tu vai desenvolvendo as crianças a questão do respeito, do compromisso, do se amar, do seu corpo, e vai aos poucos trazendo diversas atividades. A Marília deu essa, podia ser passar por baixo. Da próxima vez, pode ser fazer cosquinha, né? Diversas atividades que pode ser feita, e aí chegar até a conseguir fazer essa atividade. Eu faço uma atividade com vocês, não sei se vai dar tempo, se nos permitir, que é o João Bobo. Vocês conhecem o João Bobo? E bota 3 pessoas, eu boto sempre 3 pessoas, um de cada lado, e no meio fica com os olhos fechados. E aí larga o corpinho, os 3 seguram e empurram. Vai para o outro lado, os 3 empurram. Tem que ter confiança, tem que ter se bem com o seu corpo e assim por diante. Mas é construído a atividade, você vai construindo esse respeito.
Exatamente, o problema não seria as pessoas embaixo. A cada atividade, por isso que é importante tu fazer conscientização daquela atividade. Muitos professores fazem atividade e depois não conversam sobre a atividade. Muitas coisas acontecem na atividade, ou exemplos bons que vocês podem tirar daquela atividade. Tu fez uma atividade, terminou, ou depois de um conjunto de atividades, você deve conversar, viu que não foi legal tal coisa, isso aqui talvez foi assim, para que as crianças comecem a entender o que está acontecendo, qual é a ideia, a filosofia de trabalho de vocês. E aí vocês vão construindo e fazendo atividades cada vez mais afetivas para chegar a um ponto de aceitação. Mas é a questão que é o corpo gordo, não sei o quê, etc. É a forma como tu enxerga as coisas, a forma como tu estás contigo. Existem muitas coisas. Lá no colégio, eu estudei no Colégio Bom Conselho, em Porto Alegre, os 3 melhores jogadores de basquete eram os gordinhos. Então, os caras são os bons, eles eram realmente bons, eles treinavam aquilo, mas nunca nós pensávamos porque eles eram gordos. Porque aí é questão de acostumar. Tu não incitar demais, não valorizar demais o corpo gordo, o corpo magro, o alto, o baixo, é dizer que todos têm corpo, têm sua maneira, seu jeito de ser. Tu vai construindo essa ideia com as crianças. Ué, na academia eles não querem pegar peso? Vão pegar peso na aula, então. É isso aí. Tem que fazer atividade. Boa! Tem que fazer atividade. Mas é que nem o senhor disse também, prof. É que nem o senhor disse também, prof, que a gente não tem que ter... A maldade é a gente que cria também. Eu lembro que o senhor falou isso em aula. Quando a gente fez a brincadeira do patinho, quá, não sei o que. Alguma coisa assim, não lembro como é que era a brincadeira do pato. Do pati. Mas a ideia é essa. Adulto, eu botei essa atividade para adulto, justamente a criança, ela reproduz, o que ela está sentindo, ela mostra naquele momento. O idoso é a mesma coisa. O adolescente a gente esconde, mas tu vê pela angústia, está gostando ou não gostando. Mas o adulto, não. O adulto está olhando para ti e está pensando outras coisas. O adulto está olhando para ti. Vários de vocês que botaram o nome aqui estão lá jantando, fazendo churrasco, sei lá o que estão fazendo. O adulto, sei lá, às vezes quer aparecer, às vezes não quer aparecer. Tem muitos significados no corpo do adulto, na vida do adulto, para aquele momento, né? Então, sempre naquele momento. E o público de todos é o mais difícil de trabalhar. Criança é super legal de trabalhar, idoso é super legal de trabalhar, adolescente é fácil de trabalhar, tem que entrar no jeito deles, no pique deles, entrar na conversa deles, né? E o adulto que é o mais complicado. E a aula que eu trabalho com adultos com vocês é a aula uma das que eu mais gosto. Um dia a gente vai ter que fazer essa aula. Vai ter que voltar às aulas daqui a pouco, que seja no final. Prof, será que volta? Vocês têm alguma informação? A faculdade, na forma oficial, está falando que é 15 dias. Aí passa 15 dias, mais 15 dias. A gente sabe que o negócio aí não está feio, mas tem muita pressão. Os empresários no Brasil, ainda mais que o nosso Bostanaro lá, fazendo as coisas que ele está fazendo, e muita gente com carreatas, essas coisas todas querendo voltar. Só que o perigo é muito grande. Quem tem familiares, a minha tia é médica, quem tem familiares lá no meio, o bicho é muito maior que a gente está vendo. É muito mais, as pessoas estão morrendo muito mais, só que morre por complicação disso, complicação daquilo, já estava no hospital, pegaram, médicos estão pegando, é uma coisa muito fácil de assimilação, é muito fácil pegar. Quem não está vivendo isso aqui acha que não é nada, porque não está enxergando as coisas. É muito maior do que está mostrando, né? É muito maior. Para você ter uma noção, só olhar a Europa, que são organizados, eles têm estrutura, a Alemanha, né, mas no caso de Itália, Espanha, França, norte da França, olha quantos infectados. Agora, Estados Unidos é o maior caso do mundo, são 740 mil, quase 1 milhão, que eles vai chegar a 1,5 milhão ainda, estão na metade do pico. Então, as coisas podem demorar ainda. Eu esperava que agora, no final do mês de abril, já pudéssemos voltar.
Algumas prefeituras estão liberando o ensino. Já 2 prefeituras nessa semana já liberaram, mas aí os pais, a associação de pais estão querendo ir para a escola. Então está tendo um entrave. Mas eu não sei, eu acho que maio vai voltar. A minha ideia não, a minha percepção, e posso estar completamente errado, tomara pelos números, né, claro, eu quero que volte. Eu não curto aula EAD, né, de jeito nenhum. Ninguém gosta. Justamente pelo aquilo que eu falo, né, que é a questão do toque, do olhar, da afetividade, essas coisas todas. Não é aquela bosta celular. E hoje eu vivo disso. Só que é muito pior. Você não tem noção. Porque eu não saio, eu tô dormindo 4, 5 horas da manhã. Só não dormi isso de sexta para sábado. Sábado era aniversário da minha filha. E mesmo assim eu dei aula sexta de noite. Aí fazer todas as coisas que eu já vou falar que e aí era 1 da manhã e eu estava enrolando. Eu estava enrolando salgadinhos, ajudando, porque outro dia era aniversário da minha filha. Fui dormir 4, 5 horas. Eu dormi 4, 5 horas, mas não em função da aula. Hoje, eu fui dormir 5 horas da manhã, fazendo relatórios. E aí, aquele negócio, WhatsApp. A gente manda WhatsApp de manhã, de tarde, de noite. E às vezes eu olho e tem 100 WhatsApp para responder. Professor, tal coisa. A gente vai, só que o tempo não é o mesmo. Até para correção de trabalhos, o tempo não é o mesmo. A gente vai, agora eu vou começar a corrigir. Começa um ou dois, acabou um WhatsApp, acabou alguma coisa. Aí tem que dar aula, preparar aula, essas coisas todas. E aí, o tempo de trabalho é 3 vezes maior que em sala de aula. Né? Então, o que eu vou fazer mais agora é essas aulas com a interação de vocês. Já estou até planejando a próxima a gente fazer algumas atividades. Mas para os alunos também, prof. Com certeza, para nós também é bem, vamos dizer assim, pior do que estar em sala de aula. Pois é, só que o combinado com o MEC, que a cada aula vocês têm que fazer um trabalho. E isso tem que estar lá, aquela parte lá, tem que fazer porque é o registro de vocês. Aí, se fosse em sala de aula, tu ia vivenciar aquilo, nós íamos discutir as coisas todas, cada um gosta. E nós sabemos que essa disciplina, ela é 75% prática. E a legislação dizia que nós temos que cumprir 75%. Quando, agora, mês passado, foi início de abril, o MEC disse que a gente tem que ter 50%, porque a perspectiva que voltasse em maio, então tem 50%, nem que a gente passe o calendário de férias, aquela parte do mês, nem passasse. Essa é a última informação que eu tenho. Vai ter que ter pelo menos 50% de aula prática. E isso foi colocado para mim, e não só pela Uber, pela outra universidade que eu dou aula também. Então, assim, até eu começar, vou botar os jogos Doutores da Alegria, e aí vamos adaptando. Só que agora reorganizei tudo em função da ter a disciplina. Vai lá que eu não volto. Quem não viu, dê uma olhada. Tá trancando, prof. Doutores da Alegria. Trancou agora? Tá falhando o teu áudio. Melhorou agora. A minha internet aqui tá dizendo que tá ok. Deixa eu ver aqui. Ô, professor. Tá 100%, inclusive. Oi. Eu sugiro, assim, que para as aulas práticas, o senhor pode dar, porque tem alguns professores que fazem isso com a gente, né? A gente produz uma atividade em casa com a nossa família, faz um vídeo e depois posta lá, né? Aprendizagens fora do ambiente escolar, né? O senhor pode dar uma atividade para a gente fazer prática, que a gente possa desenvolver com a nossa família em casa. Vocês faz um vídeo e posta. Vocês vão ter uma atividade para postar. Só que os vídeos não estão entrando todos, né? Eu faço isso na outra disciplina, menos de 50% dos vídeos não entram. Os vídeos têm que ser de 1 minuto, no máximo, assim, para poder entrar e tal. Está tendo muita complicação, porque todo o Brasil acessando a internet, essas coisas todas, é bem complicado. E aulas de danças, aulas dá para fazer tranquilo, uma recreação, a forma como eu trabalho, que é trabalho em conjunto, trabalho de coisa, é mais complicado. A próxima aula eu vou fazer algumas atividades com vocês aqui no computador, cada um
Só que tem que ter o vídeo com todo mundo, nem todos têm vídeo. Aí tem alunos que já entraram com justificativa lá, dizendo que moram no interior diz que não, a internet não pega, eles têm que ir para um lugar, então a aula de noite eles não podem estar nesse lugar porque os ambientes estão fechados. E aí começa um monte de coisa, um monte de problema, então tu tem que se adaptar a muitas coisas, né? Mas a gente vai se adaptando do jeito que tá. Tem que... Eu já prefiro que seja uma atividade bem mais objetiva, mais prática, porque, eu vou dar o meu exemplo, eu tenho 7 cadeiras, tem colegas que eu sei que tem 8, aí quando é uma coisa muito extensa, leva dias, daí eu vou ter dias para fazer várias coisas que acaba comprometendo as outras, então eu prefiro mais objetivo. E aí foi uma das minhas opções de fazer só as variantes. Só variantes, algum teste, uma coisa, não complicar muito ainda, porque depois eu vou ter que dar aula prática, né? Segundo o MEC, eu vou ter que dar aula prática. Então, não posso complicar muito isso agora, não encher vocês de trabalho e pouca simulação só para fazer trabalho, porque trabalho não vale a pena. Então, vamos lá. Pessoal, vocês fizeram um teste para fazer a P1. Vocês fizeram a P1. Hoje vocês estão tendo um retorno comigo e uma discussão daquilo que está sendo passado. Sendo daquilo que eu acredito, semana que vem, na próxima segunda-feira, eu vou colocar de novo uma AP1. Eu vou falar mais devagar, certo? Eu vou colocar de novo uma AP1. Com a chance de alterar a nota de vocês. Digamos Graças assim, a Deus, aleluia. se eu tirei 10, eu posso ter a opção de não fazer essa segunda P1, porque eu já tenho 10. Se eu tenho 10, que seria 1,5, né? Quem tirou 6, Mas esse 10 é 1,5, né? isso, 1,5, 1,5. Quem tirou 6,7 tirou 1. E se tirou 3, alguma coisa, é porque tirou 0,5. E quem tirou 0 é 0. Então agora vocês podem escolher a nota mais alta é que vai ficar na AP1. Vou largar então segunda-feira que vem, mesmo processo. À meia-noite de domingo para segunda, sai as três atividades, vocês vão preencher e colocar no sistema. Certo? E aí é com vocês. Certo? Só para mostrar o que eu estou fazendo, o que eu faço de acompanhamento, e é o reforço que eu quero fazer agora também. Mostra a disciplina aqui. Professor, e quem não postou uma atividade daquelas que tu colocou, que era aula toda segunda, sabe, que vale só a presença, como é que fica? Olha só o que eu vou mostrar agora. Vou ver aqui, deixa eu ver. Eu quero chegar aqui numa planilha aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer a partir daqui. Aqui. Recreação segunda de noite. Eu tenho assim, ó. Nome da pessoa, o dia e qual atividade que não fez é falta. E a nota que tirou na AP1. Ó, o caso do Christian. Com 7, ele está no limite da reprovação. Oi? Calma, espera, só estou explicando, depois eu mostro a tua. Então, ele está no limite. Com 24 aulas, 3 aulas, encontros, né? 6 e 7, eu estou no limite. Se tiver o F8, que é a falta 8, tu reprova, certo? Então, aqui, quem não fez as atividades, e tem gente que fez a P1, mas não fez. Ó, tem 6 faltas aqui. Se não fizer mais uma, vai começar a reprovar. Tem gente que já está reprovado. Então, para essas pessoas aqui, eu já mandei e-mail perguntando o que está acontecendo, né, para saber o que está acontecendo. Olha as outras aqui, ó. O que está em branco é que tem presença, fez as atividades. Tu vai reabrir alguma, se alguém quiser refazer, senhora, ou não? Refazer ou postar quem não fez? Tá.
Para quem não fez as atividades do Hospitalar Doutores da Alegria, Jogos Antigos, esses eu já reabri hoje para fazer. Tem tempo lá, porque eu tinha aberto primeiramente dentro de um outro pensamento. Como agora já estou bastante tempo aqui, eu reabri essas duas aqui, só chegar lá e fazer. Mesmo que na frente apareça que a data já está esgotada, quando clicar, para aquelas pessoas que não fizeram, tá lá, tá aberto ali. Certo? Que eu deixa não... eu ver aquele projeto que a gente fez. Aquele projeto que a gente fez, alguma daquelas atividades, que nem o projeto, vai valer nota também ou não? Não, vale presença. Vale presença. Prof, eu acho que não... Uhum. Desce um pouquinho. Podia valer nota, o meu ficou top. Desce um pouquinho ali, desce um pouquinho para eu ver essa coisa dos trabalhos da Dani Loscar. Só para falar para ela depois. Ali, achei. Tá okay? Em cima um pouquinho. Ah, tá ali. Tá ok. É que Ô, ela prof, pediu pra eu desce um passar pouquinho pra ela. ver ela. Oi? Oi? O meu nome? Prof, eu só estou escutando a voz, eu não vejo quem escutando, tá professor? falando. Escutando eu tô. Mas eu tô com esse... A outra aqui, Daniela. A outra, Escuta, Letícia? Já tem uma Daniela ali. Só tem uma me escuta? Daniela Loscar Dias? Tem essa eu já vi, ela pediu pra eu ver pra ela. Qual? Daniela Lesh Assis. Peraí, Professor, tá me ouvindo? Depende quem é. Letícia. Vai abrir as outras atividades também, ou só essa do Doutores da Alegria e essa outra? Abrir essas duas, certo? As que tem questionário eu não consigo abrir de novo, para quem já fez. Não, certo? Eu tenho aquela das atividades para adolescentes, se não me engano, que eu não fiz, e uma outra que acho que não é questionário. Mas tu já fez ou tu nunca fez? Não, essas ali eu não fiz. Tem duas que eu não fiz, que é as duas faltas que eu tenho. Eu perdi o prazo. Para casos assim, manda um WhatsApp que eu olho individualmente cada uma para ver alguma coisa. Tá, beleza. Isso aqui então. é uma de vocês. Tá, e outra pergunta, qual é a consideração da nota daquelas atividades que são descritivas? Oi? Aquelas atividades que são descritivas ali, atividades para idosos, para crianças, para a gente fazer uma variação, tem alguma previsão de correção? A correção é assim, ó, eu já disse para as outras turmas, se estiver totalmente errado, totalmente fora, eu vou pedir para refazer. Se eu não repetir para tu fazeres, ou a atividade está legal, ou mais ou menos passável. Se for uma coisa que chama a atenção, eu escrevo. Porque senão é muita atividade, muita coisa, né? Fosse uma coisa... Não vai ter um feedback individual, então. Algumas coisas sim, algumas coisas não, porque eu estou esperando voltar à prática, né? Voltando à prática, daí eu discorro tudo. Olha aqui, o Doutores da Alegria está o dia 16 de maio. É fantástico esse Doutores da Alegria, é um documentário para, principalmente quem não teve muita experiência, eles falam muito de como que tu entra no local, que tipo de atividade tem, como é que é a tua experimentação, eles falam muito, e é bem interessante a história, né? E, claro, trabalhar ainda mais. É muito legal. Eu choro todas as vezes, né? Tem várias atividades que faz, eu rio junto. Agora, tem uma parte ali que eu choro sempre, eu vejo esse vídeo... Eu também chorei. Aquele negócio do chorar uma vez por ano, né? Que não tem como... Eu choro em propaganda do Zafari, né? Aquelas atividades... Deixa eu ver aqui a P1, peraí, cadê você? Que atividades...
Semipresencial, AP1 aqui, AP1. Deixa eu ver a Daniela que está falando. Daniela Losch. Foi na hora de transpassar para lá, ainda bem que ela me avisou. Daniela Losch. Vou fazer um... Eu só não fiz a atividade dos idosos, as outras eu fiz todas. Cíntia, peraí, só um pouquinho. Ah, tá aqui a Daniela Losch. Essa aqui é a Daniela Losch. Só não fez a atividade dos idosos. Isso? CGU 1275-1606. Daniela... Não, não é esse aqui. Sim. Então aí deve ser aquela ali, aquele espaço ali, que entrou um F8, retorno e-mail, salvou isso aqui fora do negócio aqui, mas aqui é tu. Então só tem... Tá assim. Ok, pessoal? Tá, assim, semana que vem é a avaliação. Oi? Tu vai, essa do idoso, do adolescente, criança, tu vai reabrir para quem quiser fazer ou não? A princípio, eu falei, manda um WhatsApp para ver a situação de cada um, para abrir ou não, né? Certo? Porque mandar um WhatsApp para ti, perguntando a nossa situação, isso? Isso, me abre a tal atividade, me abre aquela atividade tal. Certo? Tá, mas tipo assim, eu que fiz todas e acho na minha, né, humilde inteligência que tá certo. Como é que eu vou saber se tá certo ou errado? É que eu estava esperando a aula prática, porque a gente senta e fala de todas as atividades. Essa era a ideia. Né? Porque e à medida que der, eu vou corrigindo as coisas. Então, tem ideia. Tá. Eu vou esperar os correções. Tá. Curtiram a ideia de refazer a P1? Sim. Bastante. Até para quem tirou 10, até um exercício a mais. Pode ser, pode ser. Mas a nota que vai ficar é quem... a nota é a maior que vai ficar. É a maior, tá. Então não vai ter problema. Então, semana que vem a aula é a atividade. Certo? A aula é a atividade. Tá. A gente não vai ter encontro na outra semana que vai ter encontro. Certo? Tá, certo. Vamos lá. Uma pergunta para vocês aqui. Ô, Sori, como é que vai ficar? A nota vai ser a P1, a P2 e vai ter mais alguma coisa? Vai ser prática aí? A S depois. A P2 é a prática. Se não tiver a aula, vai ser teórica. Tá, mas aí... Aí eu não sei, mas aí porque isso é... Aí eu não sei como é que vai ficar a configuração, de quanto vai valer, como que vai valer a S, né, como é que vale tudo, vai ser prática, vai ser teórica, a gente não foi nos repassado ainda, né? Ninguém sabe o que vai acontecer. Vamos lá, pergunta então aqui, vamos ver lá. Você ultrapassou o segundo colocado numa prova de Fórmula 1. Que posição que vocês ficaram? De novo, vocês ultrapassaram o segundo colocado numa prova de Fórmula 1. Em que colocação? Guarda aí. Já só pensa. Pensei. Ok? Respostas? Pode falar? Pode. Lugar? Primeiro. Em segundo lugar. Tem gente que... primeiro, né? Tu estava em terceiro, porque tu ultrapassou de segundo. Então, tu foi para segundo lugar, pegou o lugar daquela pessoa. Porque às vezes a gente não pensa sobre isso. Beleza? Então, gurias, eu vou... E um rapaz, tem um rapaz. Aqui eu tenho dois. E essas planilhas eu tenho que fazer um a um, viu, pessoal? Eu tenho que fazer de todas, e tenho que fazer relatórios de que está faltando, quem não fez a prova, mandar e-mail, é muito pior. É muito pior. Mas vamos lá. Quero agradecer, então, a presença de vocês. Aproveitem bem o feriado amanhã. A P1 vai estar disponível somente na próxima segunda-feira. E hoje, a partir da meia-noite, mais ou menos, eu vou postar essa gravação. Quem quiser olhar de novo para tirar dúvida, alguma outra coisa assim.
Ô, professor, obrigado É. por lembrar a gente que a nossa vida vai piorar quando a gente se formar. Sim, quando a gente se tornar professor, a vida da gente vai piorar. Espero que não. Ô, prof, essa P1 que o senhor vai disponibilizar semana que vem vai ser só na segunda-feira ou vai ficar aberta por quanto tempo? Como é que vai ser? Não, é só segunda-feira, que nem a prova. É uma prova. Tá bom. Que nem a prova. Mesmo modelo das que tu já aplicou? Exatamente. Mesmo modelo, mesma coisa. 2 questões mais conceituais, né? E uma de classificação. Beleza. Mesma coisa. Até porque eu já fiz a prova. Sem pega ratão, por favor. Depende. A prova que mais tem, né? Para encerrar, um videozinho que é mais antigo, né? Eu sei que é com carinho que a gente passa, mas tem gente que não vai gostar. Mas lá vai o vídeo. First I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so I'm back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. But you the one who tried to hurt me with your mouth, and I crumbled. We gotta lay down and die on that Não mexe com o bicho, não mexe com o homem. Mostrei esse vídeo para que a gente abra um pouco nossa cabeça, que a gente tem que respeitar os outros, as suas crenças e as coisas todas, né? A gente às vezes acha ofendidos por uma coisa ou outra que um fala ou outro, mas nem todos acreditam naquilo que nós acreditamos, né? Eu acho que o importante é acreditar na vida, né? Acreditar que a gente possa viver bem uns com os outros, com todas as diferenças que nós possamos ter. A gente é diferente, ainda bem diferente, e entender e compreender o outro, ter a tolerância, né, e o respeito uns com os outros. Gostaram do final mais filosófico? Gostei. Então, pessoal, eu vou saindo aqui, vou tirar a gravação, agradeço vocês, até daqui 15 dias, provavelmente que eu estou esperando para a gente se encontrar de novo. Tá? Beijo pra Boa vocês. noite, prof. Boa noite, prof. Obrigado por essa aula. Show de bola. Legal. Tchau, tchau. Tchauzinho. Cadê? Eu quero sair.